Olá, nonos anos. Ainda com equação de segundo grau, nós vamos hoje estudar a relação entre as raízes e os coeficientes de uma equação. Então, é o estudo da soma e produto das raízes, mas isso é quando nós temos uma equação em que delta é maior ou igual a zero. Porque você lembra, quando delta é menor do que zero, não tem raízes, né? Então, isso só é válido quando delta é maior ou igual a zero. Ou seja, quando delta é positivo e quando delta é igual a zero. Então, vamos ver. Nós temos a soma, que nós vamos usar a fórmula S é igual a menos B sobre A. E o produto é P é igual a C sobre A. Então, suponhamos que eu tenho uma equação assim. X ao quadrado menos 8x mais 5 igual a zero. Nós já sabemos que aqui nessa equação eu só vou identificar, mas vocês já sabem tudo isso, né? A é o número que acompanha x ao quadrado, portanto 1. B é o número que acompanha x, menos 8. E C, o número independente, 5. Então, como é que eu vou calcular isso? Eu vou pegar a soma, que vai ser menos o valor de B, que é menos 8, sobre o valor de A, que é 1. Então, menos com menos dá mais, 8, dividido por 1, 8. Então, a soma das raízes dessa equação, ou seja, x1, ou x' e x duas linhas. Então, x' mais x duas linhas é igual a 8. Vamos ver agora o produto. O produto é menos C sobre A. C é 5 sobre o valor de A, que é 1. Então, 5 dividido por 1, 5. Então, se eu fosse calcular x' vezes x duas linhas, eu iria achar um valor igual a 5. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui a soma e o produto dessas raízes. Existe a relação para a gente descobrir também quem são as raízes, mas nós não iremos fazer agora. Eu quero que vocês entendam como calcular a soma e o produto das raízes de uma equação. Então, a fórmula é essa aqui, ó. Para calcular a soma, eu não preciso calcular, resolver a fórmula toda, né? A equação toda, para pegar as raízes, x' e x duas linhas, e somar. Nem também multiplicar. Então, basta eu usar essas fórmulas, né? Para soma, menos B sobre A, ou seja, o valor de menos B dividido pelo valor de A. Nessa equação aqui, B é um número negativo. Então, se B é um número negativo, eu tenho o sinal da fórmula e o sinal do valor de B. Então, eu tenho aqui, ó, menos da fórmula, o valor de B, que é menos 8, sobre o valor de A, que é 1. Menos com menos dá mais, 8 dividido por 1 dá 8. O produto é C sobre A, ou seja, o valor de C dividido pelo valor de A. Então, o valor de C nessa equação é 5. Sobre A, 5 dividido por 1, 5. Ou seja, se eu multiplicar x' vezes x duas linhas, eu vou ter a soma, o produto 5. Então, eu não preciso fazer toda a equação para encontrar a soma e o produto das raízes de uma equação. Vamos ver outro exemplo aqui.
Então, nós temos a equação aqui. Vamos calcular agora a soma e o produto dessa equação. Soma, ó, menos B, ó, menos o valor de B. Qual é o valor de B aqui? 3/5 dividido por A, que é 1. Então, 3/5 dividido, menos 3/5 dividido por 1 dá menos 3/5. Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, a soma é menos 3/5. Vamos ver o produto? Produto é C sobre A. C é 7, dividido por A, que é 1. 7 dividido por 1, 7. Então, a soma é menos 3/5 e o produto, 7. Se eu tivesse uma equação da seguinte maneira. Sete x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a 0. Onde A é 7, B menos 5, C 2. Como vamos calcular a soma? Vamos lembrar? Professor, eu preciso estar calculando toda hora pegando a fórmula, copiando a fórmula? Não, pode botar direto. Menos o valor de B, que é menos 5, sobre A, que é 7. Menos com menos dá mais, 5. Sobre 7, 5 dividido por 7 vai dar uma dízima. Então, não periódica, então, deixa 7 sobre 5. E o produto? Vamos ver. Produto é C sobre A. Quem é C? 2. E A, 7. Então, 2 dividido por 7 dá 2/7. Pronto. Não dá para dividir, deixa em forma de fração. Três x ao quadrado mais raiz de 5x mais 8 igual menos 8. Vou botar menos 8 igual a 0. Então, vamos ver aqui, separar aqui. Ó, a soma a soma menos B menos o valor de B, que é raiz de 5, dividido por A, que é 3. Não dá para dividir, fica menos raiz de 5 sobre 3. E o produto? Produto é C sobre A. C é menos 8, dividido por A, que é 3. Menos 8 dividido por 3 também vai dar uma dízima, então podemos deixar dessa forma, menos 8/3. Ok? Acho que foi suficiente, né? Vamos continuar, mas já com outro assunto. Nós vamos estudar equação biquadrada. Ou equação do quarto grau. Nós já estudamos a equação do segundo grau. Do quarto grau, lembra que quem dá o grau da equação é o maior expoente? Então, nós temos a equação do quarto grau, biquadrada, ela é escrita na forma de ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a 0. O maior expoente é 4, então é uma equação do quarto grau ou biquadrada. Vejamos como é que nós vamos resolver essa equação do quarto grau. O que nós vamos fazer? Para resolvermos ela, nós vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, x à quarta
menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. Toda vez que você for resolver uma equação do quarto grau, você vai transformá-la em uma equação do segundo grau. Onde você tiver x elevado à quarta, você vai colocar y elevado ao quadrado. E quando tiver x ao quadrado, você vai colocar y. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos transformar agora. No lugar, ó, de x ao quadrado, a quarta, nós vamos botar y ao quadrado. E no lugar de x ao quadrado, nós vamos colocar y. Então, ó como vai ficar y ao quadrado, olha o que ele diz, menos 10x ao quadrado, fica o quê? Y, mais 9 igual a zero. Logo, nós temos uma equação do segundo grau. E aí, nós vamos resolver da mesma maneira. Vamos identificar A, que é 1, B, que é menos 10, e C, que é 9. Então, nós vamos colocar aqui delta da mesma maneira. Quem lembra quem é delta? Delta, vamos colocar aqui, é B ao quadrado menos 4AC. Então, ó, B ao quadrado, então, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 9. Delta é igual menos 10 ao quadrado, 100. Menos 4 vezes 1 e vezes 9, menos 36. Portanto, delta é igual 100 menos 36, 64. Nós vamos resolver ela da mesma maneira até encontrar y, o valor de y. Então, vamos agora para a fórmula resolutiva, que lembra quem é? Nesse caso, como nós estamos calculando o y, nós vamos botar y é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, vamos lá. Y é igual menos o valor de b, que é menos 10, mais ou menos raiz quadrada de 64, que é delta, sobre 2, vezes o valor de A, que é 1. Então, Y é igual, menos com menos, mais 10, mais ou menos raiz quadrada de 64, que é 8, sobre 2 vezes 1, 2. Então, X, Y, vai ser 10 mais 8, 10 mais 8 dividido por 2, 10 mais 8, 18, dividido por 2, 9. Estou fazendo em detalhe. Vamos ver aqui também. Y é igual a 10 menos 8 sobre 2. 10 menos 8 dá 2. Dividido por 2, 1. Nós calculamos y. Agora, nós vamos calcular x. Lembra que nós vimos lá no início que quando x ao quadrado é igual a y. Então, y é igual a x ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é igual a quanto? Se y é igual a 9, x é igual ao quadrado é igual a 9. Portanto, x é igual, vamos transformar expoente em radical. Lembra quando a gente aprendeu a equação incompleta? Então, mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, x é igual mais ou menos 3. Aqui também, x ao quadrado é igual a y. Portanto, se y é igual a 1, x ao quadrado é igual a 1. X é igual a, vamos transformar expoente em radical, mais ou menos raiz quadrada de 1. Portanto, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, 1.
Então, a solução para essa equação é mais 3, mais 1, menos 1, mais 3, menos 3. Vamos a outro exemplo? Olha, observe que a coisa que vocês estão aprendendo, que vocês já sabiam, era essa parte aqui. Que você calculou aqui toda a equação do segundo grau da mesma maneira, né? Transformamos a equação do quarto grau em equação do segundo grau. Entendeu? Como nós transformamos em equação do segundo grau, resolvemos como tal. No final, nós encontramos aqui as raízes e lembra que toda equação aqui, x ao quadrado, nós transformamos em y. Vamos ver outro exemplo. Então, desculpem, do quarto grau. Então, o que é que eu vou fazer? Transformar em uma equação do segundo grau. O que é que ela diz que x à quarta é igual a y ao quadrado. E x ao quadrado é igual a y. Logo, a equação vai ficar y ao quadrado menos 7y mais 6 igual a 0. Onde A é igual a 1, B menos 7 e C 6. Voltando para cá, calcular delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, B é menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 e vezes 6. Logo, delta é igual. Menos 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes 1 e vezes 6, menos 24. Delta é igual. 49 menos 24, 25. 25 é maior do que zero, portanto, tem duas raízes. Então, vamos para a fórmula resolutiva. Y é igual menos o valor de B, que é menos 7, mais ou menos. Pessoal, eu já vou fazer direto, para vocês entenderem e não ficarem toda hora calculando. Raiz quadrada de delta. Delta é 25. Que é a raiz quadrada de 25? 5. Sobre 2 vezes o valor de A. Então, y vai ser menos com menos mais 7, mais ou menos 5, sobre 2 vezes 1, 2. Y vai ser 7 mais 5. Posso também fazer direto. 7 mais 5, 12. Mas eu vou fazer aqui, ainda vou colocando. 7 mais 5 sobre 2. E no outro eu vou botar 7 menos 5 sobre 2. 7 mais 5, 12. Dividido por 2, 6. 7 menos 5, 2. Dividido por 2, 1. Então, aqui nós calculamos o valor da equação do segundo grau. Nós vamos para a equação do quarto grau, que é separei aqui, mas tudo pertence à mesma equação. X ao quadrado. Voltando para cá, x ao quadrado não é igual a y, e y deu quanto? 6. Então, x ao quadrado é igual a 6. X, vou transformar expoente em radical, mais ou menos raiz quadrada de 6. Que não tem uma raiz exata, vai ficar assim, raiz de 6.
Vamos para o resultado da outra raiz. Então, x ao quadrado é igual a y. E y é 1, então x ao quadrado é igual a 1. X é igual mais ou menos raiz quadrada de 1. Eu vou fazer direto, que é 1. Pronto. Se não tem raiz exata, deixa em forma de radical. Então, logo a solução é mais raiz de 1, mais 1, menos 1, mais raiz de 6 e menos raiz de 6. Ok, pessoal? Vamos mais a um exemplo. Eu sei que vocês já entenderam, porque a única novidade é transformar a equação do quarto grau em equação do segundo grau e depois resolver como transformar em equação do segundo grau. Depois que resolve a equação do segundo grau, é que você vai fazer a resolução da equação do quarto grau. Então, vamos a um outro exemplo. Pronto. 2x à quarta menos 6x ao quadrado menos 8 igual a 0. Vamos lá, novamente. Professor, eu preciso colocar isso? Não, eu só estou colocando para vocês não esquecerem. Ó, que x à quarta é igual a y ao quadrado e x ao quadrado é igual a y. Então, vamos transformar essa equação em equação do segundo grau. 2y ao quadrado mais 6y menos 8 igual a 0. Logo, A é igual a 2, B igual a 6, C igual a menos 8. Delta, que é B ao quadrado menos 4, vezes o valor de A, que é 2, vezes o valor de B, que é menos 8. Então, delta é igual 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 2 e vezes menos 8 dá mais 64. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Então, 36 mais 64 é igual a 100. Então, vamos lá. Y é igual a menos B. Qual é o valor de B? Positivo, 6. Então, eu boto, vai ficar negativo, porque menos com mais dá menos. Mais ou menos raiz de 100. Quem é a raiz de 100? 10. Sobre 2, vezes o valor de A, que é 2. Então, Y vai ser menos 6, mais ou menos 10, sobre 2 vezes 2, 4. Y vai ser igual menos 6, mais 10, sobre 4. Menos 6 mais 10 dá 4. Ó, eu devo 6 e tenho 10, fico com 4. Dividido por 4 dá 1. Certo? Y vai ser menos 6, menos 10, dividido por 4. Menos 6 menos 10 dá menos 16. Dividido por 4, menos 4. Então, vamos agora achar x ao quadrado. Então, vou colocar em outra cor. Lembrando que aqui é uma equação só, gente.
x ao quadrado é igual a 1. X é igual mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1. Aqui, x ao quadrado é igual a menos 4. X, olha, presta atenção a esse aqui. Vai ser mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Pode, pessoal? Não existe raiz nos números reais com radicando negativo. Raiz de índice par. Portanto, esse aqui não pertence aos reais. A solução só é mais 1 e menos 1. Ok? Por hoje é só. Vamos, se tiver dúvida, reveja a aula outras vezes. E bons estudos!